Georgia, você me escuta? Escuto. Então, o Gustavo, ele já está como apresentador, Ah, é? tá? Isso é compartilhar a apresentação dele. Pede para ele fazer isso, por favor. O Gustavo, você testa aí pra gente, por favor? Ah, agora apareceu aqui. Todo mundo tá Tá como. gravando, né? Tá, pronto, tá tudo certinho. Não, então, eu não sei o que aconteceu, mas tá todo mundo como apresentador e eu, Gustavo, como participante. Ah, tá, deixa eu mexer. Foi. Georgia, Oi? quando você quiser, pode começar já, tá? Deu os 5 minutinhos de início. Eu já vi que as Tá, meninas da mentoria já entraram, os outros convidados também estão entrando. Eu acho que já pode iniciar. tá. Eu só preciso confirmar se o Gustavo vai conseguir compartilhar a apresentação dele. Sim, eu estou vendo como Entendi. apresentação. Ótimo, perfeito. Boa noite, Gustavo, Apareceu? tudo bem? Boa noite. Um Apareceu a prazer, apresentação? Catherine. Está aparecendo. Tá ótimo. Então vamos lá, né, gente? Vamos para mais uma etapa do dia e para mais um encontro aberto da mentoria. Estava comentando com o Gustavo, né, que a gente estava na conferência, né, o dia inteiro hoje. A conferência foi toda gravada, né, e eu tô saindo aqui com o mesmo figurino da conferência, né. Ai, ai, então vamos lá, vamos começar. É uma excelente noite, né, para todas as pessoas presentes. A gente está muito feliz, né, em contar com a presença de vocês e mais um encontro aberto da mentoria Ellen Cury. O meu nome é Georgia Joana, eu sou tecnologista sênior na Comissão Nacional de Energia Nuclear, na divisão de aplicações médicas e pesquisa. Trabalho na regulação, licenciamento e fiscalização das instalações de radioterapia. E eu estou nesse processo de certificação no passado também, talvez no anterior, não tenho certeza, como coordenadora da banca da prova específica de radioterapia, do processo de certificação de supervisão de proteção radiológica. E vou moderar essa sessão. A UIM Brasil, em parceria com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, lançou o programa de mentoria Ellen Cury, em cuja programação estavam previstos uma série de encontros abertos, né, além dos encontros internos das mentoras e mentoradas, sempre nas primeiras terças-feiras do mês. E essa iniciativa visa fomentar o aperfeiçoamento e o engajamento das mulheres no setor nuclear. A gestão de diversidade e inclusão da UIM Brasil reafirma seu compromisso com a construção de um setor nuclear mais justo, inclusivo e equitativo, promovendo oportunidades para que mais mulheres ocupem posições de liderança e protagonismo. Bom, então vamos lá, né, dar início à nossa apresentação do Gustavo. É com satisfação que apresento o Gustavo Ferrari de Moraes. O Gustavo é bacharel e licenciado em Química pela Unicamp. Possui experiência na indústria nuclear com hidrometalurgia de urânio e descomissionamento de mina de urânio. Ele atuou como coordenador do Laboratório de Desenvolvimento de Processos das Indústrias Nucleares do Brasil, INB, e também com regulação na área de proteção radiológica ocupacional e ambiental de reatores nucleares na CENEM. Atualmente, Gustavo trabalha na regulação de instalações de medicina nuclear e é o atual presidente do Comitê de Certificação de Supervisão de Proteção Radiológica. Eu e Gustavo somos contemporâneos da CENEM, né? A gente ingressou no último concurso há 10 anos atrás já, né, Gustavo? Fico pessoalmente feliz com a sua presença e agradeço em nome da UIM Brasil por aceitar o convite, né, para falar para as winners sobre o processo de certificação
e responsabilidades na supervisão de proteção radiológica. Obrigado, então, Gustavo, e passo a palavra para você. Obrigado. Primeiramente, vou fazer uma breve descrição minha. Eu sou um homem branco de 40 anos. Estou usando um fone de ouvido branco e uma camiseta de estampa de Pokémon, uma camiseta preta com estampa de Pokémon, com menos pelo de gato do que eu gostaria. Tem um fundo de tela claramente feito por IA em mim, então é uma galáxia, não sei. E vou fazer uma apresentação que me foi pedida pela UIM, só que eu estendi um pouco a temática do que foi pedido. Me foi pedido uma apresentação sobre as responsabilidades de um supervisor de proteção radiológica e a sua relação com o processo de certificação. Eu estendi um pouco mais sobre isso para apresentar alguns dados preliminares que a gente consegue observar dos últimos anos, mas para a gente ter um panorama do que a gente tem recentemente dentro desse processo de certificação. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer passar os slides. Primeiramente, vou apresentar a questão dos requisitos regulatórios. Por que a gente precisa de um supervisor de proteção radiológica? Essa demanda vem de um requisito da Resolução 344 de 2024, de 2025, desculpa, eu errei aqui, que são os requisitos básicos de radioproteção e segurança radiológica de fontes de radiação, que a gente conhece como norma CENEM 3.01. Em diversos artigos da norma, aparece a figura do supervisor de proteção radiológica, sendo que ele é corresponsável no licenciamento com relação à aplicação dos requisitos da norma. Há uma demanda de que os titulares das instalações devem garantir a presença de pelo menos um supervisor de proteção radiológica nas suas instalações, e a norma também apresenta as responsabilidades do supervisor. Essas responsabilidades, a gente tem 16 incisos muito extensos sobre o que é responsabilidade. Eu não quero tornar essa apresentação uma apresentação extremamente de leitura da norma, descrevendo. As pessoas podem acessar a norma e ver, está bem descrito na norma quais são as responsabilidades. Continuando na resolução, a gente tem que, dentro das responsabilidades dos titulares, é demandado que ele mantenha uma estrutura de radioproteção que seja dimensionada, contendo um ou mais supervisores certificados. Isso é uma demanda da 301. Tá? Para instalações que demandam monitoração ambiental, este programa de monitoração tem que ser supervisionado pelo supervisor de proteção radiológica, porque ele é a pessoa que mais vai ter conhecimento para agregar os dados que vão ser coletados e transformar esses dados em informações úteis para o processo de licenciamento. Como um exemplo de normas específicas, trazendo informações acerca da relação do supervisor de proteção radiológica para cada área específica. Então, cada área, quando a CENEM faz o licenciamento, ela tem a norma geral, ela tem a resolução que trata das diretrizes gerais, que é a 301, e tem as normas, as resoluções de licenciamento para cada área específica. Por que isso? Porque cada área tem a sua demanda, seus requisitos mais detalhados, mais abrangentes ou menos abrangentes, de acordo com o grau de risco que aquela instalação que está sendo licenciada vai apresentar para os trabalhadores e para a sociedade. Como exemplo, e apenas a nível de exemplo, eu trouxe aqui um artigo da Resolução 293 de 22, que é a norma 602, que diz que toda e qualquer instalação radiativa deve contar com pelo menos um supervisor de proteção radiológica. Este artigo também há um outro artigo nessa norma que descreve quais são as instalações e como são esse requisito. Para um exemplo mais minucioso da demanda referente ao supervisor, a gente tem uma diferença entre instalações de radioterapia e instalações de medicina nuclear. E aqui eu trouxe o exemplo, os artigos das resoluções de cada área. A resolução 277 de 21, que é de radioterapia, no artigo 19 diz que o supervisor
pode assumir a responsabilidade por apenas um serviço de radioterapia. Então, quando o indivíduo se certifica e ele vai buscar trabalhar na área como supervisor de produção radiológica, ele não pode assumir a responsabilidade por mais de um serviço. Isso não é igual ao que a gente vê na medicina nuclear. Na medicina nuclear, a sua resolução específica traz no seu artigo 10º que ele pode assumir a supervisão de até 4 serviços. Então, para cada área específica, a CENEM, na sua forma, por ser regulador, ela entende os requisitos de cada área e define por quantas instalações cada supervisor vai poder responder como responsável. Para além disso, então, a gente viu quais são os requisitos de licenciamento para o supervisor. Mas como se tornar um supervisor? Para se tornar um supervisor, a CNE emitiu recentemente a Resolução 340, que é a norma que a gente conhece como norma 701. Essa norma vem sendo constantemente atualizada para uma questão de modernização no processo de certificação dos supervisores. Então, a Resolução 340, hoje, traz algumas diferenças do que a gente vinha atuando até o ano passado. Tá? Ela é estruturada nesses capítulos e nessas subseções, e eu vou passar rapidamente por alguns pontos que eu acho mais cruciais de entender as diferenças e como será o processo futuramente para essa certificação. Tá? Um primeiro requisito é que ele deve ser aprovado no exame que é realizado com certa frequência pela CNEM. A gente não define uma frequência, a gente não estabelece uma frequência para a abertura do exame, porque isso depende da nossa estrutura de pessoal e que possa atender a execução da prova. A Geórgia sabe muito bem o trabalho que dá elaborar a prova, corrigir prova, e tem todo o processo logístico que envolve receber essas inscrições, processar. Não é apenas uma simples prova, então é um processo mais complexo. Mas a gente vislumbra no futuro, próximo de curto, médio prazo, a gente estabelecer parâmetros e requisitos para fazer o aceite de cursos que possam ser reconhecidos pela CNEM em alternativa ao exame que a CNEM aplica. Tá? Este é um assunto ainda em debate internamente sobre como será feito esse aceite, como será publicado os requisitos, os parâmetros que serão necessários para cada área, mas a gente tem isso num panorama breve de apresentar uma nova alternativa para a população. Tá? Uma outra mudança que está prevista para a norma é que anteriormente havia um requisito de que apenas graduações ligadas à área específica que seria pleiteada a certificação poderiam ser aceitas. A gente observou uma demanda da sociedade quanto à possibilidade do aceite de pós-graduações em nível de mestrado ou doutorado que sejam coerentes com o tema, sem que a graduação em si, o ensino superior básico, seja diretamente ligado. A nova resolução entende que um profissional que faça um estudo superior, um estudo de pós-graduação que seja na área de relevância, ele pode muito bem ter conhecimento, ter capacidade técnica suficiente para permitir que ele assuma essas responsabilidades, que ele tenha o conhecimento e assuma essas responsabilidades.
O exame de certificação, isso foi uma alteração que ocorreu também. Inicialmente, a gente previa que o exame de certificação, até esse ano, inclusive, em 2025, ainda é assim. Há uma prova geral, uma prova específica e uma prova prática para algumas áreas. E não são todas as áreas que demandam prova prática. E a prova geral, para conhecimentos básicos para todas as áreas, é dividido entre uma prova de dificuldade para instalações que são classificadas como classe 1 e instalações que são classificadas como classe 2. No slide seguinte, eu vou apresentar a tabelinha de quais são essas áreas e como elas estão divididas. A gente entendeu que um conhecimento básico que deve ser tido por todos os profissionais deveria ser igualitário entre essas classes. Então, a gente previu a unificação dessa prova geral para uma prova geral única para todas as certificações. Então, que quando um profissional se certificar em uma determinada área, este conhecimento básico generalizado pode ser aproveitado para todas as áreas a qual ele venha ele queira se certificar no futuro. Aqui nós temos a relação das áreas de atuação, conforme está descrito na resolução. Houve a inclusão de 2 áreas específicas, uma de classe 1 para ensino e pesquisa e uma de classe 2 para ensino e pesquisa. A gente ainda também está em discussão interna sobre a sobreposição dessas atuações como supervisor e a atuação que havia até então, que era um registro de profissionais que atuariam trabalhando com fontes nessas atividades. Mas isso também é um assunto em discussão. E com relação às normas, eu apresentei basicamente as principais mudanças. É claro que não vai ser uma apresentação rápida como essa, que a gente vai esmiuçar ponto a ponto das normas específicas, mas fica como um vislumbre do que a gente tem e como a gente trabalha. Agora eu vou apresentar a estrutura da certificação, como que dentro da CNEM a gente estrutura essa avaliação. Então, a gente tem uma portaria, que a nossa última portaria, a portaria DRS, número 12 de 2025, que estabelece o comitê de certificação. Este comitê está estruturado como? Estamos ligados diretamente à Diretoria de Radioproteção e Segurança. Então, o processo de certificação ele não é um processo independente para cada área. Então, reatores nucleares não têm o seu processo, radioterapia não tem o seu processo, rejeitos não tem o seu processo. Todos os processos estão ligados a um comitê que está ligado diretamente à DRS. Dentro do comitê de certificação, há uma banca geral que hoje temos 9 integrantes da CNEM, e a gente tem 21 bancas de provas específicas que são compostas de 2 a 5 integrantes por banca. Tá? Também há uma divisão para renovação, que ela faz parte das atribuições da DRS, mas ela não está diretamente ligada ao comitê, por ser uma questão mais burocrática de renovação e apresentação de documentação. O comitê ele providencia o processo de certificação e discute a necessidade de novas normas ou documentações que sejam relevantes para a área. Para vocês terem uma ideia, recentemente, nos últimos 5 anos, a gente teve alguns avanços nesse processo, transformando o processo que até então ele era em papel, ou seja, a documentação tinha que ser enviada para a CNEM, processos abertos. A gente tornou esse processo digital via a plataforma GovBR. Ele acaba sendo estruturado dentro da plataforma de acordo com os prazos e datas que estão colocadas nos cronogramas. Então, cada ano que a gente faz a prova, há um manual, um edital que tem as regras específicas daquele processo naquele ano e um cronograma onde estão as datas que deverão ser seguidas. Essas datas, elas entram no sistema automatizado e a gente não consegue fazer muitas alterações, não tem muito jogo para casos de perda de prazo, por exemplo. Tá? Esse processo prevê uma melhoria contínua, conforme a gente vê necessidades, a gente altera os fluxos de trabalho,
E para vocês terem uma ideia de como são as etapas que a gente observa, aqui está o fluxograma de trabalho do processo de certificação, como ele está atualmente. Cada caixinha é uma etapa que a gente tem que trabalhar, ou o cidadão que tem interesse em fazer o processo, ou algum ator da CNEM que tem que atuar nesse processo. Então, quando eu falo que é um processo muito extenso, muito complicado, muito complexo, demanda muita gente, essa é a caixinha que mostra o quão complexo é. Pode parecer que é só uma inscrição de prova, mas no fim das contas não é só uma inscrição de prova. Tem muita coisa por trás deste processo. Como a gente estrutura a prova? A gente tem a orientação de dividir os conhecimentos que são pedidos na prova em 6 áreas de conhecimento que a gente assume como as prioritárias e que devem entrar na prova geral. Física nuclear, efeitos biológicos da radiação, instrumentação nuclear e estatística, proteção radiológica e segurança, rejeitos e transporte. Aqui são 20 questões, dividido com essa porcentagem. Aqui a gente ainda tem uma divisão, como é o processo até hoje, em 2025, com a divisão do que é classe 1, as dificuldades das questões da classe 1, nesse anel externo, e as dificuldades esperadas da classe 2 no anel interno. Atualmente, a gente vê uma demanda por uma prova que seja mais simples para profissionais de classe 2 e mais difícil para profissionais de classe 1. Como isso se altera para um processo com uma prova só? A ideia é que se faça um ajuste de dificuldade, principalmente para a classe 1, que talvez fique ligeiramente mais fácil, e a classe 2 ligeiramente mais difícil, para elas se encontrarem no meio termo. E as provas específicas têm o seu ajuste de dificuldade também, de acordo com o entendimento de cada banca. Aqui nós temos uma divisão de dificuldade frente a cada área para a classe 1. Então, não temos uma prova que é necessariamente apenas fácil para um determinado tema. A gente tenta sempre mesclar as dificuldades frente ao que a gente espera para cada área. E aqui, para a classe 2, também uma proporcionalidade. Esses quadradinhos de fora aqui, eles estão em escala para o número de questões e o seu grau de dificuldade. Agora a gente entra numa área que acho que nunca foi apresentado pela CNEM, que é uma questão de demografia dos nossos candidatos. E aqui eu vou pedir desculpas por não apresentar um quadro muito detalhado, porque esses dados ainda são bem preliminares. Eu recolhi esses dados recentemente e preparei eles especificamente para apresentar para vocês, por entender que talvez este ponto seja mais interessante para vocês verem o que a gente tem de processo. O que a gente pode ver com relação aqui, esses aqui são os dados básicos, mas eu vou apresentar eles em forma de gráficos que talvez fiquem mais visuais. Este é o número de inscrição e a proporção entre o público feminino que faz a inscrição e o público masculino que faz a inscrição. Então, a gente vê que quem se inscreve mais no processo são homens. Então, há uma discrepância muito grande em muitas áreas, não são poucas as áreas. Eu acho que quase todas a radiofarmácia, a inscrição é mais ou menos, um pouco mais puxada para as mulheres. Medicina nuclear e radioterapia está próximo de 50%, e as demais já vão se afastando mais. Então, aqui, a gente tem um panorama de que quem se inscreve mais para o processo é majoritariamente homens. Tá? Tem muitos outros dados que a gente pode tirar daqui dessa demografia, mas é necessário um cuidado nessa análise. Eu vou apresentar algumas outras coisas. Mas aqui, para aprovação. Para aprovação, a gente também tem um panorama em que mais homens são aprovados do que mulheres. Tá? Ainda é um pouco cedo para afirmar por que isso acontece. Eu teria que fazer uma avaliação de como esses valores eles se alteram
ou se mantém em proporcionalidade, mas é importante ver que tem áreas em que não há aprovação de nenhuma mulher dentro do processo. E eu acho que isso é um problema do nosso potencial de educação. Então, a gente talvez não esteja provendo uma educação equalitária, provendo condições para que os candidatos, as candidatas tenham condições de fazer as provas, se preparar para a prova, fazer as provas da mesma maneira que os candidatos homens. Nesse sentido, uma coisa que desde o processo de 2022, eu acho, 2022, 2023, a gente incluiu no edital, no manual, a questão de necessidades especiais para a realização de prova. E essa necessidade especial, que até um determinado ano era vista apenas como cadeira de canhoto, hoje a gente enxerga mulheres que estão grávidas podem ter uma necessidade diferenciada, mulheres amamentando podem ter uma necessidade diferenciada, pessoas portadoras de alguma deficiência que a gente consiga atender. Então, para 2025, para o processo de 2025, a gente teve a inscrição de 3 pessoas inscritas no espectro, diagnosticadas dentro do espectro autista ou com TDAH. Curiosamente, as 3 são mulheres, e para essas 3 que solicitaram um tratamento diferenciado, esse tratamento diferenciado foi providenciado, a gente vai lidar da melhor maneira para atender essas pessoas. Então, essa é uma questão de melhoria que a gente fala do processo, mas que talvez tenha que ser um pouco mais divulgado para o nosso público, não só a leitura do que a gente tem do edital. Aqui eu tenho um outro dado demográfico. Esse gráfico, eu particularmente, fui eu mesmo que fiz. Eu não gostei muito dele, mas eu não tive tempo de melhorar ele. Esse aqui é uma pirâmide etária. A gente vê do lado direito o público feminino, do lado direito o público masculino, do lado direito feminino, do lado esquerdo feminino, e as faixas de idade em que a gente tem o nosso pessoal. A grande maioria está na faixa de 30 a 39 anos de idade, sendo que há também a maior faixa de aprovação nessa faixa etária. E a gente vê aqui no público feminino um índice de reprovação muito grande frente ao índice de aprovação. Eu tenho interesse ainda de melhorar esses dados, melhorar essa análise, de forma a poder apresentar não só para a sociedade, como forma de entendimento do que a gente tem no nosso parque de profissionais, mas também visando para a própria autoridade regulatória pensar como estamos agindo frente aos nossos requisitos. O que a gente tem de requisito, não só frente à equidade homem e mulher, mas com relação a essa taxa de reprovação. Talvez ela seja muito grande e reflita uma deficiência dos nossos processos educacionais. Talvez a gente tenha que ter um diálogo maior entre a área regulatória e a academia, que prepara esse pessoal, entre a área regulatória e as áreas de treinamento que preparam esse pessoal. Isso é uma coisa que vai ficar... Eu não tenho uma resposta para isso, mas fica como potenciais áreas de trabalho internos para a gente tentar melhorar não só aumentar a quantidade de profissionais que se qualificam, melhorar a qualidade dos nossos profissionais, mas também trazer uma igualdade do rol de profissionais que a gente tem certificados. E aqui a diferenciação por área, para cada área de atividade. Aqui é só uma porcentagem direta. É um pouco difícil fazer uma avaliação aqui, porque dentre os nossos candidatos, o nosso N amostral aqui são aproximadamente 800 profissionais, entre homens e mulheres, mas a maior parte está relacionadas com radioterapia, medidores nucleares fixos e móveis e medicina nuclear. Então, algumas outras áreas podem ter uma estatística que não reflete exatamente como é
a realidade. Você vê usinas nucleoelétricas, 100% de aprovação das mulheres, mas teve uma mulher só que fez nesse período todo. Então, será que se houvesse o incentivo de mais mulheres fazerem, manteria-se essa taxa de 100%? Será que essa taxa de 100% vem porque é uma usina nuclear? A gente tem essas perguntas que não tem uma resposta tão prática, tão óbvia assim, no primeiro olhar. Isso mereceria um olhar mais cuidadoso. É isso que eu tenho para apresentar para vocês. Eu fico aberto para perguntas, algumas perguntas aqui na apresentação, e por e-mail, caso tenham algumas dúvidas, queiram tirar, tem alguns questionamentos mais a fundo, queiram tirar algumas dúvidas, eu fico à disposição nesse e-mail para vocês. Gustavo, muito obrigada. Eu fiquei surpresa com esses dados que você trouxe, apesar que, né, a gente já tem essa percepção. Eu não muito porque, né, minha área é basicamente radioterapia, né? Então, realmente a gente tem bastante mulheres, né, como supervisoras de proteção radiológica. Mas eu fiquei bastante surpresa, né? E agradeço, né, por você ter tido esse trabalho, né, de estratificar esse perfil dos candidatos, né? Para a gente realmente é muito importante, exatamente nesse sentido, né, que você mencionou, da gente pensar formas, né, de atuar nesse sentido, né, de repente fomentar e auxiliar as mulheres que têm interesse ou até mesmo estimular o interesse, né? E aí aqui eu estou falando como em Brasil, né? Porque da parte da CENEM, eu vou te parabenizar mais ainda, porque eu sei como que a gente tem, né, uma sobrecarga de trabalho e como que é difícil a gente dedicar o tempo para, né, fazer esse tipo de análise, de levantamento de dados que vai muito além, né, do processo de certificação em si, né, que a gente tem uma tarefa hercúlea para executar, mas que, agora falando como coordenadora, né, da prova específica de radioterapia, sinto também essa necessidade, né, essa falta, né, de trabalhar com os dados, né? Nos anos que eu coordenei, sempre faço alguma estatística, mas fica só na gaveta, né? Nada é feito a partir disso. Até mesmo a análise do grau de acerto das questões. Eu comecei a rascunhar uma análise dessas, mas assim, é muita coisa, assim, e são dados que a gente tem que tomar cuidado na hora de avaliar, porque uma avaliação errada pode levar a um problema maior mais para frente. E a gente tem que ter tempo. Infelizmente, essa é a nossa realidade hoje como instituição pública, como órgão público. A gente faz 347 coisas das 200 que a gente deveria fazer. Então, a gente acaba não dando a dedicação necessária para algumas coisas que são vistas como menos prioritárias. Eu não vou negar que existem coisas importantes, mas olhar para isso como menos prioritário é botar uma bomba relógio no nosso bolso para daqui a 5, 10 anos. Que a gente vai ter que lidar daqui a 5, 10 anos quando isso explodir. Exatamente. Bom, eu estou vendo que já tem gente com a mão levantada. Eu vou passar a palavra e aí depois eu continuo fazendo comentários. Primeiro aqui é o Kleber Jabarra. Pode abrir seu microfone, por gentileza. Pode abrir a câmera também, sinta-se à vontade. Como eu estou em casa mais à vontade, vou preferir deixar a câmera fechada. Gustavo, parabéns pela sua apresentação, foi bem sucinta e muito esclarecedora, principalmente para a gente que está envolvido na preparação, né, dos supervisores para essa prova. Já me deu muita luz ali a questão de divisão de matéria, né, que isso não tem em lugar nenhum no manual, a gente não encontra, então a gente começa a dar mais atenção para uma ou outra matéria. Uma divisão muito interessante, eu concordo com ela, face
digamos assim, a importância dos assuntos. A sua apresentação foi muito, muito boa mesmo. Adorei ter participado. E, além disso, você está na presidência do comitê desde o ano passado, e nós tivemos um processo, já tivemos até oportunidade de conversar sobre isso, muito melhor no ano passado, face a algumas dificuldades que a gente vinha tendo em processos anteriores, principalmente na questão de comunicação. Você se colocou uma pessoa mais atenta, mais ouvinte, participando dos eventos, como esse aqui, por exemplo. Então, dá chance de nós que estamos do outro lado, né, podermos também dar a nossa opinião e colaboração, que a ideia não é criticar de maneira nenhuma, é fazer com que haja, né, uma melhoria no processo, porque atende a todos nós, Senem e sociedade, como você vem colocando. Um dos pontos que eu queria colocar aconteceu recentemente, eu sei que você teve uma participação nisso. Dois dos nossos candidatos, dois dos nossos alunos do curso da Jabarra não vão fazer a prova porque erraram no processo. Eles cometeram um erro, isso estava descrito tanto no GovBR quanto no manual, que eles teriam que colocar até uma determinada data a comprovação do pagamento da taxa. Eles não fizeram dentro da data e não tiveram as suas solicitações acatadas para fazer a prova, o que trouxe, naturalmente, para cada um deles um certo transtorno. A minha sugestão, Gustavo, é que eu ouvi dizer que aproximadamente 50 pessoas estavam nessa situação, ou seja, fizeram a inscrição, pagaram a taxa, pode ser que esse dado que chegou a mim, o meu conhecimento esteja errado, fizeram a inscrição, pagaram a taxa, pois não, Gustavo? Não, pode falar, só estava tossindo. Ah, tá. Fizeram a inscrição, pagaram a taxa e cometeram um erro, né, por não terem colocado lá a comprovação no GovBR, falharam numa etapa do processo e não puderam fazer a prova. Qual seria a minha sugestão? Vocês colocaram um prazo, né, dentro do processo, a pessoa se inscreve e tem um prazo para fazer o pagamento e, naturalmente, colocar a comprovação no GovBR. Um número bem razoável de pessoas, não, apesar de pagar, não colocou a comprovação. Eu acho que pode melhorar, uma sugestão para você, é melhorar o processo para que essa comunicação fique mais clara. O que essas pessoas falaram para mim? Poxa, quando eu coloquei minha documentação no GovBR, fiz o pagamento da taxa, eu já tive a ilusão de estar inscrito na prova. Então, se eles tiveram essa ilusão, muito embora, repito, o manual traga a informação que tem que colocar a comprovação, mas o número de 50 pessoas é muita gente fora que começou o processo, pagou a taxa e não fez a prova. Então, acho que tem uma melhoria, tenho certeza que você já está com o olho nisso, já deve estar observando, poxa, realmente são 50 pessoas. Alguma coisa poderia melhorar. No meu modo de ver, uma melhoria seria só fechar realmente o processo e constatar, você vai receber um e-mail de confirmação, você vai receber aqui no GovBR uma confirmação que você está inscrito, pós aprovação, pós execução do pagamento, na efetuação do pagamento e a colocação do comprovante. Algo que fique mais claro que ele não está inscrito. Eles foram iludidos, né, parte por culpa deles, mas no meu entendimento a coisa não está muito clara no GovBR. E você, como, né, uma pessoa que está querendo que o processo seja melhor, cada vez melhor, né, a chamada melhoria contínua, tenho certeza que vai botar olhos para isso e tentar fazer com que a coisa fique mais clara, para que no próximo ano a gente não tenha 50 pessoas de fora, porque não porque não pagaram, mas porque não colocaram o comprovante ao final do processo. Eu acho que é uma sugestão que vai ser bom para a maioria, né? Principalmente para essas pessoas, que senão no ano que vem nós teríamos esse problema novamente. Muitas pessoas que não leram com tanta atenção o manual ficariam de fora do processo, e para essas certamente seria muito, muito importante. Se elas se inscreveram e pagaram, é porque elas queriam participar, né? E ficaram de fora. Então, eu sei que você vai pensar numa forma de melhorar, né, essa comunicação e não deixar tantas pessoas de fora do processo no próximo ano. Obrigado aí mais uma vez pela atenção que você está dedicando.
né, ao processo e todas as vezes que você vem a público, né, como hoje, para fazer suas colocações de como a coisa é difícil, e a gente sabe que realmente com tão pouca gente que a CNEM tem dedicada ao assunto, né, e não é fácil, não. São muitas áreas, a gente entende que o processo é difícil, de certa forma, vocês estão fazendo um milagre aí, né, em conduzir esse processo da forma que vem sendo conduzido. Obrigado mais uma vez. Eu tenho alguns comentários sobre isso. O primeiro é que eu não consigo fazer nada sozinho. Por mais que pareça, eu tenho muito apoio. Assim, vocês não têm ideia do quanto é muito apoio da vice-presidente do comitê, que é a Daniele Monegalha, que é lá do IRD, e ela me dá um suporte absurdo em muitas questões, principalmente em questões administrativas, que eu sou péssimo nessa história. Para além disso, eu só consigo ter esse sistema bem equacionado porque quem veio antes de mim foi a Flávia, que era super bem organizada. Eu sou uma pessoa extremamente caótica, de comunicação muito não linear. Então, assim, se eu estou seguindo bem, é porque eu estou seguindo só o que a Flávia fez anteriormente. Eu não estou criando nada novo, estou seguindo o que ela fez. Então, assim, é um seguimento apenas. Com relação ao alerta, essa questão do pagamento, a gente já trabalhou vários aspectos disso. Na própria página do GovBR está escrito abaixo, num alerta colorido, que só vai ser finalizado ao clicar em enviar. A gente tem um aviso na página para isso. A falta de atenção, e agora aqui eu vou ser uma pessoa muito... de certa forma, não vou ser uma boa pessoa, mas vou ser sério, rígido e direto, dizendo que o candidato tem uma desatenção no processo de certificação, e não é só esse. A gente vê várias desatenções dentro do processo. Quando a pessoa se certifica como supervisor, em muitas das áreas, eu acho que eu posso falar pela medicina nuclear e pela radioterapia, Georgia pode dizer se eu estou errado ou não, o titular da instalação vai designar o supervisor para tratar de todas as questões administrativas referente ao licenciamento daquela instalação, como se fosse um secretariado. A responsabilidade é do titular, mas ele designa ao supervisor de proteção radiológica, porque muitas vezes ele não tem condição de atentar para isso. E ele está contratando um profissional para executar isso. Quando o profissional tem uma desatenção com relação às normas de um processo de certificação que é de interesse próprio, ele vai ter uma penalidade para si. O que acontece se ele tiver uma desatenção com prazo frente ao licenciamento de uma instalação e, por qualquer motivo, ele esqueceu de colocar o processo no ar e vence a licença? E aí o titular tem que fazer um novo pedido de autorização e aí pagar uma nova TLC diferente. O prejuízo está indo para o titular. Então, por mais que eu não veja isso como um critério de seleção, porque não é um critério de seleção, mas é o entendimento de suas responsabilidades de ler as demandas documentais dos processos em que ele está inserido, para que não haja prejuízo para o processo como um todo, do lado do supervisor, do lado do titular. Então, acho que a gente tem um alerta, os alertas estão bem claros. Foi criticado para a gente, por que o prazo de 7 dias depois, por que não estender a inscrição até o prazo do pagamento? A questão é horário bancário. A pessoa pode escrever 10 da noite e o banco já fechou. E aí, quando a gente for ver o comprovante, já não vale, porque é só do dia seguinte, enfim. Existe também uma dificuldade para a gente de avaliar esse volume de pagamentos. A gente tem N pagamentos que a gente tem que conferir. Então, eu já via a discussão do candidato falar: mas eu fiz o pagamento, como é que vocês não conseguem ver? Aí vê um pagamento dentre todo o rol de pagamentos de TLC que a CNEM tem na conta do governo. É virtualmente impossível a gente avaliar isso. Então, assim, a gente coloca os avisos na página, deixando claro que só vai ser terminado o processo ao clicar salvar e enviar. Eu não lembro se é salvar ou se é enviar, mas o texto está lá. Então, esse foi o cuidado que a gente tomou e, infelizmente, a gente não pode abrir margem para
toda eventualidade que aparece. Porque dentro desse entre eu termino as inscrições, eu faço a avaliação técnica e a prova, eu tenho que quantificar quantas provas eu vou ter que fazer, contratar impressão, selecionar o local de prova, reservar a sala. Se eu ficar com um prazo muito pequeno para isso, porque eu aumento o prazo, daqui a pouco eu não consigo fazer o processo. E aí todo mundo sai prejudicado. Ótimo, Gustavo. Eu não tenho muito a acrescentar em relação a esse assunto, né? Porque essa parte operacional eu nunca estive envolvida. Eu vou passar a pergunta para a próxima pessoa, Neuriane. Neuriane, pode ficar Boa à vontade para noite, fazer sua é isso pergunta. mesmo. Boa noite. Sou Neuriane, moro no Ceará, sou formada em Física e, assim, gostei bastante. É um convite de uma amiga que ela me passou essa apresentação, né, para participar. E o que eu posso dizer, assim, que, como é que eu posso dizer? Na sua apresentação, achei interessante a questão dos dados informados, porque, por exemplo, eu não conhecia como graduada a questão das formações da SENEM como supervisora de produção radiológica. Concomitantemente, eu sou formada em técnica em radiologia, formada em física, e na especialização de proteção radiológica foi quando eu vim conhecer a questão da SENEM, e lá os professores me falaram sobre a questão da prova de supervisão de proteção radiológica. Eu sou fascinada por esse mundo da radiologia, fiquei encantada. Fiz a prova 2 anos lá em Recife, eu não passei, para mim foi tudo muito novidade. E assim, os dados que você me passou, a minha pergunta é assim, eu vi que, muito interessante, os alunos que se inscrevem têm a faixa etária de mais ou menos entre 29 e 34 anos, se eu não me engano, que você falou, né, Gustavo? E a minha pergunta é assim, sobre a questão das pessoas que se inscrevem mais ou menos, curiosidade minha também, né, assim, mais que informação. As pessoas que estão se inscrevendo, a maioria delas já trabalham na área, que vão se qualificar em supervisão de produção radiológica, ou a maioria são, assim como eu, estudantes para ingressar nesse mundo da supervisão de produção radiológica? Até porque, assim, também comparando com a sua faixa etária, eu vi que, sem questão de divulgação, quando a gente é graduado, ou alguém que tenha conhecimento desse mundo da SENEM, que é uma coisa encantadora, até porque eu só fui atrás porque, de saber conhecer, porque eu queria dar um valor especial ao meu curso de física, e aqui no Ceará a gente não tem muita opção, eu vi que só tem mais na questão do sul e sudeste. Então a pergunta é assim, a questão da divulgação do supervisor de produção radiológica, para pessoas que já trabalham nesse ramo, estão se formando, ou a maioria se inscreve como eu, só estudante, para ingressar nesse mundo? Eu acho que, não sei se deu para entender um pouco a minha pergunta. Eu entendi. E, de fato, foi uma parte que não foi considerada aqui na apresentação, porque tem os dois casos, na verdade. Você tem, para a grande maioria das áreas, a possibilidade de você fazer a prova de supervisão e, a posteriori, adquirir a experiência necessária para receber o certificado, porque experiência na área é um requisito, tá? Quando eu falo aqui, tempo de experiência em horas, tá? Sim, Existem alguns requisitos específicos sobre o que são essas horas, como são essas horas, como a CNI entende, avalia e aceita essas horas, tá? Mas para casos, por exemplo, radioterapia, são 450 horas e você tem que ter de experiência comprovada. Você pode ter essa experiência no momento da inscrição da prova e você apresenta esse documento. E ao final do processo, o seu título depois de aprovado, claro, o seu título já sai logo em seguida. Ou você pode adquirir essa experiência até um ano após a aprovação no processo. E aí você fica com o processo pendente de comprovação dessa experiência. Tá? Para outras áreas, como uma usina nucleoelétrica, não existe esta possibilidade. É apenas para quem já está na área, com o treinamento da área. É um caso específico
que é um caso muito pequeno, é uma área muito pequena, na realidade ela é estatal, quem vai certificar nessa área vai ser profissional da eletronuclear, hoje, né, enquanto a gente só tem eletronuclear. Então é um mundo meio fechado, tem condição de fazer dessa forma, e o risco também é muito maior, o risco associado à prática. Então, você tem essa possibilidade, sim, de fazer a prova e, com a sua pré-aprovação, pleitear uma experiência, alguma clínica, de alguma maneira. Não é a CENEM que vai designar onde você pode treinar, isso é uma coisa que o cidadão tem que ir atrás por conta própria, mas eu acho que, pelo menos para a radioterapia, a Jorge pode falar um pouco melhor sobre onde se treina usualmente para obter experiência. Tá? De qualquer maneira, o requisito para um comprovante de experiência também está na norma, para entender como é esse requisito. Eu respondi? Sim, eu entendi, sim. Aí, só para fechar aqui a minha pergunta, a questão, assim, da divulgação, né? Eu percebi, assim, pela questão da faixa etária. Mas eu entendi, sim, o que você acabou falando, eu encaixo aqui a minha pergunta, porque, assim, como tem gente que já está trabalhando, por isso que a faixa etária acaba sendo um pouco superior, não aos que acabam de ser formados, ou fazem especialização, ou mestrado, coisa do tipo. Mas eu entendi, sim, viu, doutor Gustavo? Eu agradeço, sim, eu vou fazer minha prova agora esse ano, eu espero passar, se não passar, ano que vem eu vou fazer de novo. E isso é o que eu percebi também, que como eu fiz há 2 anos atrás, eu vi que eu fiz um classe 1, esqueci o título agora, e eu vi que para eu escrever de novo essa mesma área, passaram-se 2 anos que não foi aberto. Aí eu acabei optando por uma outra área esse ano, na intenção de passar. Mas eu agradeço essa informação, foi muito válida toda a apresentação. Eu espero participar das próximas, viu? Obrigada, boa noite. Que bom. E só um último adendo com relação a isso, porque eu acabei lembrando que para a parte de radiologia de imagem, que é raio-x diagnóstico, raio-x odontológico, eu não lembro direito, mas que são as áreas referentes à Anvisa, eles também têm na RDC a figura do supervisor. A CENEM não tem nenhuma gestão sobre o supervisor das áreas que a CENEM não atua, que está na resolução 344, que é a norma 301, dizendo quais são as áreas que a gente atua. Então, os nossos requisitos para certificação de supervisor se aplicam para as áreas que a gente regula. O que é da Anvisa, eu infelizmente não vou saber responder. É isso mesmo, perfeito, Gustavo. Assim, eu já trabalhei na vigilância sanitária uns bons anos, mas estou afastada já há 10 anos, né, na CENEM. Então, assim, até a época que eu trabalhava lá, não havia exigência de certificação, prova, para o profissional assumir essa função, né? Bastava comprovar a capacitação. Eu não sei como que está agora, tá? Bom, eu trabalhei em Minas, e existia só uma exigência para profissionais que queriam realizar testes de controle de qualidade e levantamento radiométrico, que aí era um profissional que era terceirizado, né? E então, assim, a questão é que esse perfil nesses serviços, né, de radiodiagnóstico, eles não precisam fazer parte do quadro do serviço, né? Ele pode ser um profissional terceirizado, que é um pouco diferente, né, das instalações reguladas pela CENEM. Bom, tem mais uma pessoa que está aguardando para fazer pergunta. Tamira? Isso, Tamira, acertei seu nome? acertou. Fica à vontade, Tamira. Boa noite, pessoal. Gostei muito, Gustavo, da apresentação. Eu sou
cria do IRD, né? Eu fiz especialização em lato sensu, proteção radiológica, e mestrado em radioproteção e dosimetria. Então, eu sempre estive muito curiosa com relação a essa prova. Eu nunca fiz, mas eu sempre estive muito curiosa com relação a ela, como era a composição dela e tudo mais. Eu fiquei com uma pergunta a título de curiosidade, porque eu sei que elaborar questões de temas tão específicos termina sendo uma coisa muito complexa. Então, vocês têm alguma troca, alguma espécie de troca com outra agência reguladora, ou é tudo feito apenas com o comitê, vocês discutindo entre vocês mesmos? Como é que se dá essa questão de elaboração mesmo das questões e se dá para ter, né, esse espaço para discutir com outras agências reguladoras, não só na CNEM? Por isso. Bom, para isso a gente precisa entender um pouco melhor como é. Peraí aqui. Como está estruturado isso daqui. Tá? Quando é estabelecido o comitê de certificação, esse comitê ele é frequentemente revisto para sua composição, porque pessoas aposentam, pessoas mudam de área, então você precisa, dentro da estrutura administrativa da CNEM, reavaliar se aquele comitê ainda serve ao seu propósito, se os membros daquele comitê ainda servem ao seu propósito. Quando a gente tem que fazer essa reavaliação, é encaminhado para as chefias das áreas de licenciamento a solicitação de que indiquem profissionais que possam contribuir para o processo de elaboração de questões e para o processo como um todo de certificação, né? Historicamente, e aqui é até difícil falar isso, mas eu não tenho muita noção de segurar a língua às vezes. Historicamente, a CNEM é um pouco arredia em pedir ajuda dos outros. Então, eu sei que existe a possibilidade, mas ela não é executada. E aqui eu posso dizer por vários motivos. Quando a gente olha para a responsabilidade desta tarefa, é da Diretoria de Radioproteção e Segurança. Quando a gente vai pedir ajuda para os profissionais, os servidores do IRD, a gente tem que fazer uma solicitação para uma outra diretoria. Então, se a DRS manda a gente fazer alguma coisa, a gente da regulação fazer alguma coisa, a gente pode recusar, mas a gente meio que faz, não tem muito para onde fugir. Quando ela vai para o IRD, que é dentro da CNEM, mas vai para uma diretoria do lado, a gente tem que pedir, falar, por favor, você pode ajudar? E aí tem toda a questão de como contribuir com isso dentro das atividades que a gente já tem de executado. Quando a gente parte para instituições fora da CNEM, isso torna-se um complicador ainda maior. E aí vem algumas perguntas. Eu não falo só de agências regulatórias, tá? Instituições de ensino, por exemplo, elas poderiam muito bem contribuir com professores que apresentem questões. Só que aí entra algumas questões, como a gente garante sigilo de questão? Dentro da nossa própria casa, a gente consegue garantir melhor. Fora é um pouco mais difícil. Como a gente garante conflito de interesse? Um profissional de fora que tenha um aluno que esteja fazendo a prova também. Como a gente vai lidar com isso? Como a gente vai remunerar este profissional que está elaborando questões? Porque quando é dentro da nossa própria casa, é fácil você falar, não, eu vou botar na sua atribuição de tarefas aqui, elaborar questões. A minha caixinha de presidente de certificação está desde 2022 preenchida lá, com 20% do meu tempo dedicado para esse processo. Então, não posso falar, eu quero uma remuneração extra porque não faz parte da minha atribuição, porque faz. Mas quando a gente sai da CNEM, sai da DRS, isso torna-se um pouco mais nublado. Então, eu sei que o mecanismo existe, mas eu não faço a menor ideia de como aplicar ele. Eu não sei nem direito qual é esse mecanismo. Eu não sei nem se a gente tem a verba, como fazer essa alocação de verba para essa demanda. Então, para hoje, eu vou te dizer, não, a gente não faz. Por N motivos. Para futuro, seria muito bom,
mas eu não vejo isso no futuro de curto prazo por conta de outras demandas que a gente tem que resolver e lidar com outro órgão. Nossa, é uma burocracia, meu Deus do céu. E olha, eu sou burocrata, eu trabalho com burocracia, eu odeio burocracia. Então, assim, eu não vejo em curto prazo a gente resolvendo essa equação, mas quando a gente começa a conversar sobre parâmetros para aceite de cursos, a gente começa a tocar num ambiente mais espinhoso, que a gente está saindo do nosso ambiente de controle para botar na mão de um terceiro uma parte deste processo. Então, a curto prazo, eu diria assim, a médio prazo a gente consegue equacionar isso, mas a curto prazo, assim, imediato, tem muita coisa explodindo antes para a gente dar um cuidado carinhoso como precisa dar. Você está mutada. É o famoso time que está ganhando não se mexe, né? Mas, por outro lado, essa demanda é uma demanda substancial, que toma muito tempo, né? É um processo longo, né? Que demanda muito dos servidores, né? Sim. E, inclusive, por este motivo, a prova de radioterapia, por exemplo, ela passou a ser realizada a cada 2 anos, né? Porque senão a gente fica todo ano por conta só de processo de certificação. Tem um comentário aqui no chat da reunião, o João Paulo, ele pede para representar e comentar o slide onde é relacionado à proporção de questões da prova geral classe 1 em relação às disciplinas exigidas no edital. Tá. Essa distribuição, ela não é uma distribuição escrita a ferro e fogo de uma maneira indelével que nunca vai mudar de maneira alguma. Esta é uma orientação à banca. Tá? São 20 questões, tradicionalmente distribuídas. 4 de física nuclear, 4 de efeitos biológicos, 4 de instrumentação, 4 de proteção radiológica, 2 de rejeito e 2 de transporte. A gente tende a alocar a dificuldade que a gente tende das questões de acordo com... Dentro de física nuclear, por exemplo, uma questão vai ser mais fácil, então a gente observaria um grau de acerto maior, uma seria moderado, um grau de acerto médio, e 2 mais difíceis com um grau de acerto esperado menor. Por que a gente qualificou essas questões como fácil, moderada e difícil? Pelo nosso entendimento de como seria um tema fácil, moderado ou difícil. Claro que dentro das avaliações que podem ser feitas, às vezes, e isso já aconteceu numa análise preliminar que eu fiz, que uma questão que a gente achou muito difícil de transporte teve taxa de acerto de 90%. Então, ela, na verdade, não se qualifica necessariamente como difícil. E aí entra a pergunta, a mágica de como separar essas questões e fazer uma avaliação adequada. Será que a questão não era de fato difícil como nós imaginávamos que ela era? Ou será que as pessoas estão treinando muito nessa área para acertar questões difíceis? Ao mesmo tempo, a gente tem questões de efeitos biológicos que a gente achava que era fácil e teve grau de acerto muito baixo. Inclusive, essa questão de grau de acerto, se há um grau de acerto muito baixo, abaixo do esperado para um acerto por chute, no grau de todas as questões que são avaliadas, talvez essa questão não tivesse adequadamente formulada. A gente teria que revisitar a questão e ver onde a gente pode ter errado nessa formulação que a tornou confusa para o candidato. Essa é uma atividade que ela é difícil para a gente, porque ela consome muito tempo. Ela consome muito recurso humano para você sentar e esmiuçar a maçaroca de dados que a gente tem, coletar os dados, tratar os dados e avaliar frente ao que a gente observa experimentalmente, que é a própria prova, sendo que a gente não
tem um controle exato de quais são as hipóteses. Então, a gente apresenta aqui que é a sugestão que o comitê dá à banca da prova geral. Mas isso daqui, em hipótese alguma, tem que ser levado como uma instrução escrita numa portaria ou numa resolução da CENEM, que isso sempre vai ser seguido neste grau de dificuldade. Perfeito. Mais perguntas? Aproveitem, gente. A prova está Tamira, chegando. a gente não tem um TRI, porque eu acho que ninguém da CENEM é especialista em TRI. O mais próximo que tem sou eu e a Daniele, dois curiosos com esse tema. Eu sei fazer as continhas, ela sabe um pouco mais, só que a Daniele trabalha por 5, eu trabalho por 4. É, dura realidade. Faz concurso, chama nós. Teve agora, olha só. Está acontecendo, inclusive, né? Gente, Bom, a última pergunta do Helder, por favor, porque eu também tenho que me ausentar-me. exatamente. A gente já está chegando no horário de encerrar. Pode abrir seu Bom, obrigado microfone. pela gentileza aí da pergunta. Nós passamos por uma revisão recente, né, da 301. A gente pode considerar que os temas novos ou aquilo que veio diferente na 301 é mais crítico que os demais tópicos ou não? Eu vou te responder fazendo uma outra pergunta. Qual revisão da 301 você está falando? Porque eu tratei elas como resolução justamente porque quando a gente fala 301, fica a dúvida. É a 301 de 88, a 301 de 2011, a 301 de 2005, a de 2024, a de 2025. Para a prova de 2025, a bibliografia é a resolução 323 de 2024, que é a revisão do ano passado. Há cerca de um mês, houve uma outra revisão, que é a 344, que essa não está sendo considerada para a prova agora. Mudou pouca coisa, muito pouca coisa. Mas mudou algumas coisas. Né? Mas o foco para a prova 2025 é a resolução 323. Com relação a qual é o peso que vai ser dado, eu, como presidente do comitê, eu não posso te dizer isso, porque eu não participei da discussão da banca. Então, quem discutiu isso foi a banca da prova geral. Eu solicitei que eles formulassem, solicitei que eles atentassem para as normas atualizadas, de acordo com o interesse deles de formular as questões. Como foi formulado? Aqui tem duas coisas. Primeiro, eu não sei. E se eu soubesse o peso, assim, de 301, eu acho que eu nem poderia dizer, porque eu estaria dando para um público uma informação privilegiada para um público muito pequeno frente ao número total de inscritos. Mas, de fato, eu não sei, eu não faço a menor ideia. É muito importante essa pergunta, porque há que se atentar para a bibliografia e para o programa, né, obviamente, do edital, né? Então, certamente, tem que tomar como referência o que está lá, né? Inclusive, né, isso aí, falando como coordenadora de banca, né, pode ser que por algum equívoco, né, saia alguma questão de alguma atualização que não estava na referência, né? Então, não é o correto, né? O correto é seguir estritamente o que está no programa, que é revisto a cada processo de certificação, né? Exatamente para considerar essas atualizações de bibliografia, de resoluções, etc. Bom, eu vou então caminhar para o encerramento. Vou agradecer ao Gustavo mais uma vez, né, por dispor do seu tempo, né, ter aceitado o convite. Só fazer um comentário final, né, a respeito dessa demografia que você apresentou, Gustavo. Primeiro, né, parabenizar para a gente, né, como o Em Brasil, é muito importante ter esses dados, né, então gostaria até de te pedir para disponibilizar para a gente a apresentação e, se
né, futuramente se trabalhar mais em cima desses dados, para a gente é muito importante, né, ter acesso a essas informações. Inclusive, a gente acabou de ter ontem e hoje, né, uma conferência de políticas para mulheres. Então, a gente sempre precisa, né, de dados para, né, subsidiar as propostas, né, identificar onde estão os gargalos, os maiores problemas. Aí, a respeito dessas áreas, né, que não tem mulheres aprovadas ou não tem candidatas, né, eu não sou certa do que é, eu acredito que, bom, além dessa questão que você colocou, né, que em muitas dessas áreas, e que as empresas são estatais, né, empresas públicas, então a pessoa que vai fazer a prova já é trabalhador, já é do quadro, né, de pessoal, então aí nesse sentido a gente já sabe, né, que a proporção de mulheres trabalhando nessas empresas vai ser menor. E aí, obviamente, mulheres que vão chegar nesse ponto, né, de assumir essas funções também vai ser nessa proporção, mas eu arrisco a dizer que parte disso também pode ter a ver com as questões desses vieses de gênero, né, relacionados ao fato da mulher engravidar, né, questão de amamentar, né, então certas demandas aí, né, que são específicas, né, Eu vou falar que não precisa nem estar grávida ou amamentando, porque eu já encontrei situações em que o pessoal, não, a mulher, mas ela está em idade fértil, vai trabalhar com radiação. Não, meu Deus, que absurdo. exatamente. E aí já exclui, né, Já exclui por conta automaticamente. disso. É Então, absurdo, absurdo. eu acredito que possa estar embutido aí, né, nesses números, né, alguma coisa nesse sentido. Sim. E mais uma coisa que eu estava esquecendo, né, parabenizar por essa evolução aí, né, no processo da prova, que é considerar as pessoas de necessidades especiais, né, e, não, show, parabéns, viu? Eu fiquei bem feliz com isso e aí nessas horas a gente tem orgulho da Senem, né? Então é isso, gente. Agradeço a presença de todo mundo, né? Agradeço as pessoas que fizeram perguntas, mais uma vez, né? Por vocês estarem dispostos, né? A ter um tempo aqui conosco. Vamos seguir nesse caminho, né? E agradecer. Essa parceria, né? Os homens parceiros são muito importantes, né? Nesse caminho, né? Nessa construção. E outra observação, né? A gente tem uma plateia aí majoritariamente masculina. Tem bastante homem na plateia, apesar de ser um encontro da mentoria, que só tem mentoras e mentoradas mulheres, mas é um encontro aberto, né? E a gente teve aí uma presença masculina bem relevante. Bom, em breve essa gravação vai estar disponível no YouTube da UEM Brasil. Sigam nossas redes sociais, né? O Instagram, UEM Brasil, _nuclear. No LinkedIn é Women in Nuclear Brasil. O Facebook, né? Women in Nuclear Brasil, UEM Brasil. E no YouTube, UEM Brasil, _nuclear. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Obrigada, George. Obrigada, Gustavo. Kétri, você quer